Então vamos para mais um capítulo, né, gente? Capítulo 12, Vivendo no Mundo dos Espíritos, livro de Patrícia, com psicografia da Vera Lúcia Marinzeca de Carvalho. Patrícia veio aí nos últimos capítulos, eu não sei se vocês perceberam, né? Dando uma pincelada mais artificial, não aprofundando demais no assunto, embora o assunto tem muito o que aprofundar, mas isso dela é proposital, tá? Porque eu já disse a vocês, né? A espiritualidade só vai lançar as sementes quando o solo estiver fértil, né? Então só vai aprofundando essas raízes quando a flor for ficar mais forte, né? As raízes vão crescendo, a flor vai crescendo e as raízes ficando mais fortes. Então, o que Patrícia não disse aqui, ela passou superficialmente, né? Aqueles que estão mais despertos, né? Lógico que vai se atentar aos detalhes, né? Vai pegar os pequenos detalhes e vai falar, olha, isso aqui existe, né? Olha aqui, existe isso e isso no mundo espiritual. Não está aprofundado, mas ela já está dando indícios pra gente, né? Mesma coisa Allan Kardec, por isso a gente fala que Allan Kardec é a nossa base, né? Mas os espíritos não passaram tudo para Allan Kardec, né? Passaram um alicerce robusto, forte, né? Capaz aí de receber uma edificação da doutrina. Mas não é que ele esgotou todo o assunto, né? Embora naquela época, né? Era muito mais difícil do que hoje falar em espírito, falar de doutrina espírita, né? E foi dito muita coisa a ele, né? Ele conseguiu aí 5 obras, né? Bem fortes aí, mas não foi esgotado todo o assunto. Por isso vem depois outros médiuns, vem depois muitas outras psicografias, muitos outros espíritos, né? E vai edificando aí, né? E ainda estamos nas paredes, né? Tem muita coisa a não ser mostrada. Então, à medida que nós vamos abrindo a nossa mente, vai ficando tudo mais amplo e mais seguro, é que as coisas vão então aparecendo e aprofundando, né? É a mesma coisa quando a gente começa na escola a estudar, né? A gente vai com pequenas coisas, vai com o ABC, né? E aí vai aprendendo, aprende a escrever, aprende a ler. E aí, à medida que vamos tendo uma formação mais forte, uma base mais forte, é que coisas mais profundas vão sendo aí inseridos, né, no nosso cotidiano, para que a gente vai pegando aí o fio da meada. A mesma coisa é o espiritismo, tá? Então, às vezes, eu sei que tem pessoas que falam, os capítulos de Patrícia não tá tão aprofundado, né? Ela tá passando assim de relance, mas é porque na época que Patrícia ditou esse livro, né, escreveu esse livro, e um pouco, né, mais à frente, diria até hoje, né, tem muita gente que lê isso aqui e ainda não tem base nenhuma para poder absorver o que está escrito aqui. Pega o livro, a doutrina, né, lê e não absorve. Quantos de vocês vieram para mim de falar, Ana, eu li, mas eu não li, não entendi, não li dessa forma, né? É porque não tinha uma mente aberta o bastante para entender dessa forma, tá? Então vamos lá, capítulo 12 de obsessão. Viver em paz comigo mesmo é fonte perene de alegria e felicidade. Mas quando me foi dado conhecer pessoalmente o trabalho de recuperação de obsessores e obsediados, uma tristeza tão profunda me atingiu que pareceu partir todo o meu ser, ao ver o estado lamentável em que ficam credores e devedores, verdadeiros atores representantes do ódio, a destruírem-se mutuamente. Constrangedora e até dolorosa a influência negativa exercida por esses irmãos ainda fixados no egoísmo quase absoluto. Então, esse primeiro parágrafo, Patrícia vem nos dizendo, né, de quando ela viu
né, que ela foi tomar ciência, né, do tratamento de obsessores e obsediados, porque a gente precisa tratar os dois lados, né? Quando existe uma obsessão, trata-se os dois lados. Por quê? Porque às vezes, né, o obsessor já trabalhou tanto no desejo central do indivíduo, né, que já o deixou de uma certa forma prejudicado até perispiritualmente, né? Então, por isso que precisa tratar-se os dois lados, né? Então, Patrícia disse que ficou tão triste, né? Que são aí verdadeiros atores, né? Por quê? Porque a essência dessas pessoas não é essa, né? Esse ódio, esse egoísmo e essa obsessão que né, tem pelo outro são coisas que foram adquiridas ao longo do percurso aí de uma existência, né? Então são verdadeiros atores porque a nossa essência não é essa, né? Não foi isso que Jesus Cristo nos ensinou, né? Mas fica incrustado em nós, né? Essa raiva, esse ódio. Por isso que é muito importante quando uma pessoa nos fere, seja com palavras, com atitudes, né? A gente perdoa essa pessoa e segue, mesmo a gente sabendo que é muito difícil às vezes, né? Nós somos muito limitados nessa questão. Mas isso é muito importante a gente fazer isso. Olha, eu te perdoo, né? E tá tudo certo. Primeiro porque nós sabemos de um ato uma consequência, né? Cada um vai colher aquilo que plantou. Então, se aquilo que você jogou aí na sua terra, né? Se sua terra estava fértil e assim e fez florescer, né? Não sou eu, né? A responsável por isso é você mesmo, né? Então a gente perdoa e segue para que nós não criemos essas inimizades, sabe? Porque nós temos inimigos aí, né? De uma eternidade aí para trás, né? E nessa nossa existência podemos também estar fazendo novos inimigos, né? Isso não é bom, né? Porque um ato negativo para que nós possamos evoluir, né? É lógico que nós vamos precisar de arrepender, de reparar e de expiar, né? Então a gente precisa cuidar muito bem dos nossos atos. Oi, Cris, boa noite, tá boa? Difícil é o trabalho de socorro a eles, exigindo dos espíritos que se dedicam a esse mister dedicação e paciência tão grande que chegamos a ver nessa atitude o reflexo do amor divino, amor sem fronteiras, vencedor do tempo e do espaço, na busca da recuperação de seus filhos. O pai não abandona seus filhos e os socorre através de seus próprios filhos, envolvendo todos no seu grandioso amor, esperando pela eternidade que voltemos para o cultivo da fraternidade. Então, gente, quando ela fala aqui, difícil é o trabalho de socorro a eles, é porque a gente lidar, né, com obsessor e obsediado não é fácil e exige muita paciência. Porque não é uma coisa que a gente consegue resolver de uma hora para outra. É uma coisa que a gente precisa ir batendo na mesma tecla muitas vezes, né? E muitas vezes o obsessor, né? Ou melhor dizendo, nosso irmão sem entendimento não aceita, né? As nossas palavras. E aí cabe a gente que está ali mediando, né, esse socorro ou esse afastamento desse nosso irmão, acharmos um ponto, né, que seja aí um ponto fraco dele, né, para que aí sim nós começamos a trabalhar nesse ponto, aonde a gente sabe que nesse ponto ele se desestabiliza. Então é ali que a gente entra. Só que até que a gente consegue achar esse ponto, muitas das vezes, né, é demorado, né? Porque a sede de vingança, a sede de querer fazer justiça, né, é muito maior,
né, do que o desejo de ser encaminhado para a luz. É muito normal a gente encontrar um obsessor dizendo: eu não importo passar por onde eu tenha que passar, desde que eu me vingue, né? Desde que a minha vingança continue. Então, vê aquele ato por si só, né, como glorioso. Não vê que existe uma misericórdia de Deus que precisa sair, né, desse campo de ataque e precisa deixar o outro seguir o caminho, porque se o outro te fez o mal, ele vai pagar pelas consequências e não cabe a nós numerar e nem querer fazer justiça com os atos dos outros, mesmo que esses atos sejam contra nós, tá? Nada melhor que as lições de Allan Kardec para nos ensinar o que seja obsessão. É a ação persistente de um espírito sobre uma pessoa. Apresenta características diversas, desde a simples influência de ordem moral até a completa perturbação do organismo e das faculdades mentais. As piores obsessões são as de ação vingativa. Normalmente, o obsessor e o obsediado se relacionaram em existências anteriores. A obsessão, a subjugação e a possessão levam muitos à loucura. Normalmente, o obsessor tenta dar ao obsediado uma ideia fixa. Às vezes, faz recordar parte da existência anterior para que ele se confunda. Quase sempre, entre o encarnado e o desencarnado, ou os desencarnados, há lutas e troca de ofensas. O ódio e a paixão os unem. Em nossa aula prática, viemos para a Terra, já que tínhamos visto no Hospital da Colônia ex-obsediados, desencarnados que foram obsediados quando encarnados. Então, ela viu no hospital, né? Ex-obsediado. O que são esses ex-obsediados, né? A gente sabe que no momento quando nós desencarnamos, a vida continua de onde parou, né? Isso é fato, nós já conhecemos isso. Então, se um indivíduo desencarna, né? E ele tinha, até o momento do desencarne, ele tinha muitos obsessores junto a ele, e ele é socorrido e amparado, ele precisa de tratamento, né? Precisa reconstruir aquelas partes do perispírito onde foram lesadas, né? Onde ele precisa entender, né, tudo aquele sofrimento que ele passava, né? Entender todo aquele percurso de tratar mesmo, né? Então, Patrícia viu aí esses ex-obsediados já desencarnados, tá? E lembrando, abrindo aspas para vocês, que existem várias formas de obsessão, né? Existe obsessão de encarnado para desencarnado, ou seja, nós que estamos aqui na Terra obsediando nossos entes queridos, chamando por eles 24 horas, naquele desespero total. Pode ser acabar gerando uma obsessão? Pode, né? Obsessão de encarnado para encarnado, né? Dos dois na Terra. Aquela pessoa que é obcecada pela outra, né? Acha que a outra tem que ficar ali disponível por ela, para ela, 24 horas, da forma que ela quer, né? Então, isso também é uma obsessão, né? Obsessão de desencarnado para encarnado, né? Que é um desses casos que a Patrícia está dizendo. O espírito está lá no mundo espiritual, mas não nos deixam, porque em algum momento da eternidade, né, foram nosso inimigo por um determinado ato nosso, né? Então eles nos descobrem na carne e continuam tentando nos prejudicar de alguma forma, né? Então tem várias formas de obsessão, tá? Como sempre, viemos de Aeróbus, paramos num posto de socorro na Terra e saímos para ver alguns casos de obsessão. O primeiro que analisamos foi de simples influenciação mental. Como
o de um desencarnado que não sabia que desencarnara e estava perto, encostado em uma encarnada, uma menina, vampirizando suas energias, ou melhor, trocando energias. Então é aquilo que a gente também já sabe, né, gente? Espírito, lugar de espírito não é na Terra, lugar de espírito é no mundo espiritual. Se eles permanecem na Terra, eles não conseguem o quê? Eles não conseguem permanecer por muito tempo, né? Quando não tem um determinado conhecimento, porque matéria é diferente, né? Precisa aprender a suprir o espírito e não sabe. Então, ficando na Terra, ele só vai conseguir se manter na Terra se ele fizer o quê? Sugar o nosso ectoplasma, né? Isso que é vampirizar, né? Porque tá sugando ali como se fosse um vampiro mesmo, né? Tá puxando a sua energia vital para que ele consiga também permanecer no ambiente. Então, olha esse caso, né? Um desencarnado que não sabia que desencarnou, está na Terra sem socorro e está ali encostado naquela menina, né? Então, por que ele está encostado naquela menina? Provavelmente ele encontrou nela a energia, a vibração igual a dele, né? E ali se tornou uma zona confortável para que ele possa permanecer. Ela começava a sentir sintomas das doenças, do mal-estar que o desencarnado sentia. Ele sugando ela, estava passando para ela, né, para o perispírito dela, passando as impressões das doenças que ele tinha antes de desencarnar, né? E isso refletindo aí no corpo físico, olha para vocês verem, né? Que interessante. A menina tinha o pai desencarnado perto de si. Sentia dores e tristeza que começavam a afetar seu físico. Tentamos intuir a mãe a levá-la para tomar passes. Foi um alívio para nós quando ela resolveu ir a um centro espírita. Ao tomar o passe, o espírito também recebe e se sente melhor. O pai desencarnado foi convidado a permanecer no centro espírita para ser doutrinado mais tarde na sessão de desobsessão. Vimos um encarnado fanático religioso tendo perto de si um desencarnado também fanático. Os dois se afinavam, estavam sempre a discutir religião. Olhamos, observamos e nada fizemos. Os dois se sentiam bem assim. É aquela velha questão novamente que a gente trata aqui. A energia, a onda vibracional que você se encontra é porta aberta para que outro espírito venha e ache zona de conforto no seu estado vibracional. Então, se passa uma pessoa lá fora, sente a minha vibração aqui dentro e está bem próxima da vibração, né? Que ele está, ele vai pensar, opa, primeiro que está sem entendimento, né? Ele vai sentir e vai falar o seguinte, olha, ali tem uma pessoa igual a mim. E muitas das vezes eles pensam assim, ali tem uma pessoa igual a mim, eu vou lá, quem sabe ela pode me ajudar. Por falta de entendimento. E aí eles acham essa zona de conforto e ali permanece, né? Deixa eu ficar quietinho aqui, né? Porque eu estou bem aqui, assim, eu estou conseguindo sobreviver dessa forma. Só que, à medida que vai passando o tempo, né? Até mesmo sem ele saber, ele começa a prejudicar o encarnado. Porque ele começa a sugar a energia desse encarnado, começa a transferir a energia dele para esse encarnado, e aí a coisa vai ficando ruim. Entramos em 3 bares. Os encarnados bebiam, e eram poucos os que não estavam acompanhados por desencarnados. Ali muitos espíritos sugavam o hálito dos que bebiam, embriagando-se juntos.
Alguns desencarnados bêbados ou que queriam beber ficavam perto de qualquer encarnado que bebia. Outros desencarnados ali estavam com companhia fixa. Então, olha lá, né? Patrícia chegou num bar e ali ela viu, né? Era difícil quem estava ali desacompanhado. Por quê? A gente sabe que hoje a quantidade de espíritos na Terra é muito grande, né? Então, quem são esses espíritos que estão nesses bares acompanhando esse pessoal? Espírito de desencarnado que, quando na Terra, gostava também desse ambiente. Ou era, né, um alcoólatra, ou era um fumante, ou gostava daquela energia, né, de boteco. Por isso que é muito importante a gente saber até em qual tipo de ambiente a gente entra, né? Porque, lógico, tem os barzinhos mais tranquilos, tem, né? Bebida, né? Nem sempre é bem-vindo, né? Por quê, né? Porque atrai-se, né? Esses irmãos que estão aí na Terra sem entendimento. Pessoa desequilibrada, sem equilíbrio, sem entendimento e bebendo, né? É porta aberta para obsessão. E obsessão, às vezes, não de um só, mas de muitos espíritos que possam aí vibrar e estar ali confortável junto com aquele encarnado. Então, nós precisamos nos ater a isso. Então, por que Patrícia fala isso aqui? E eu quero enfatizar para vocês essa questão do seguinte aqui, ó. Ali, muitos espíritos sugavam o hálito dos que bebiam, embriagando-se juntos, né? Muita gente fala assim, ah, mas espírito bebe, né? Não, o espírito não bebe, né? O espírito suga aquela energia que vem, né, daquela bebida através do encarnado, tá? Eles também sem entendimento, muitas das vezes se achando que ainda está na carne, é mais fácil ainda cair, né, nesse meio, nessa perdição aí. E muitos estão ali também, sabem do desencarne, estão sem socorro e assim querem permanecer. E aí, enquanto, se não for inimigo, né, se for apenas por questão de atitudes que está atraindo, né, esses nossos irmãos, enquanto o encarnado não mudar o hábito, será muito difícil que esse obsessor, que esse nosso irmão sem entendimento seja afastado. Por quê? Porque não está corrigindo a causa. Então, enquanto ele não corrigir essa causa, que é esses hábitos, que são esses hábitos, eles não vão conseguir afastar, né, esses irmãos que estão aí em companhia dele e prejudicando. Vimos um que obsediava um encarnado, mas não se embriagava. Queria que seu obsediado bebesse para se tornar ridículo, um farrapo humano. Então isso aí já é diferente, né? Esse é um inimigo espiritual que já tem conhecimento, que está desencarnado, mas está ali pura e simplesmente para que as ações dele possam vir a prejudicar o outro. Os desencarnados diferem dos encarnados. Brigam entre si, riem, caem, dizem grosserias. Alguns parecem animais e na maioria são sujos, com cabelos e unhas grandes e babam. Ali só observamos sem sermos vistos. Não fizemos socorro. Então, eles não fizeram socorro, gente, por aquilo que eu acabei de dizer, né? Se o encarnado não muda a conduta, ele não consegue afastar o obsessor. Nem todos os encarnados bebem por influência dos desencarnados, Zé comentou. Grupos se afinam. Ambos, encarnados e desencarnados, bebem porque gostam. São escravos dos vícios, até que se libertem, respondeu Dona Isaura.
Esses desencarnados ficam muito tempo assim? Luísa indagou. Depende de cada um, respondeu novamente Dona Isaura. Uns ficam muitos anos, outros cansam-se logo. Esses espíritos são presas fáceis de espíritos do umbral, que os fazem escravos. Mas, quando querem largar o vício, sempre encontram ajuda, sejam encarnados ou desencarnados. Fomos ver um grupo se drogando. Eram 8 encarnados, só 2 adultos, e os 6 jovens já estavam dopados. Tive dó, conheci alguns, também não pudemos fazer nada. O grupo dos desencarnados que se drogavam com eles era maior, 20, todos perturbados. Então aí, né? Se eram 8 encarnados, com mais 20 desencarnados, 28 pessoas, né? Agora imaginem vocês a vibração e a energia desses 8 encarnados, com 20 desencarnados sugando energia, né? Que energia boa que esse povo tava, hein? Figuras estranhas, sujas e mal cheirosas. Os drogados encarnados ainda têm sempre quem cuide deles, mas os desencarnados que se drogam não. E para eles nada mais importa. Fizemos um cerco ao redor deles. Raimundo se fez visível aos desencarnados. Irradiou grande luz que por momentos os tonteou. Temeram, tentaram fugir, mas não conseguiram. Raimundo falou com eles, convidou-os a uma libertação, a um tratamento. Eles, após o susto, escutaram quietos, mas com risos cínicos. Quando Raimundo acabou de falar, eles vaiaram. Nenhum se interessou em mudar. Já tínhamos observado bastante e fomos embora, deixando todos drogados. Fomos a um centro espírita, numa sessão de desobsessão. Ali estavam 3 obsediados com seus acompanhantes. O primeiro caso, mais simples, era de uma senhora que estava acompanhada por sua irmã, que não sabia ter desencarnado. Isso é muito comum, viu, gente, de acontecer. Muito comum. Desencarna uma pessoa da nossa família, por falta de entendimento, por não abrir os olhos espirituais diante do socorro, permanecem na Terra. E aí encontra um familiar que vibra com afinidade, que tem afinidade e fica ali quietinho. O fato de desencarnar e ficar com familiares é comum e também fácil de resolver, porque basta fazer o desencarnado entender seu estado e levá-lo para o socorro. Então, muitas das vezes, gente, o trabalho do médium se resume aqui. Então, às vezes, quando a gente está aí no grupo, que eu falo assim para você, gente, né? Me ajudem a formar a corrente de oração para um determinado espírito, né? É porque a gente sabe que esse espírito está sem socorro, né? Sabe que de alguma forma está prejudicando por onde está passando, está sem entendimento. A gente mentaliza esse espírito, trazendo ele para perto de nós, para que possamos conversar, indicar para ele o seu real estado. E muitas das vezes, por que o socorro não chega? Ana, por que o mundo, por que os espíritos não fazem isso, né? Porque a vibração com que esse nosso irmão se encontra não se deixa socorrer. Os espíritos não conseguem fazer o socorro. Então, muitas das vezes é necessário um encarnado para dizer para eles, olha, eu tenho consciência, eu estou encarnada,
tenho consciência da vida pós-desencarne, você está desencarnado, o seu estado hoje é esse e você não pode permanecer. Existem irmãos espirituais próximos de você, aguardando o socorro. E a gente vai trabalhando para que essa energia dele o deixe, o faça visível, né? Não para ele mesmo, mas que ele consiga enxergar esse socorro que muitas das vezes está ali do lado. Né? Então, a hora que a gente consegue esse feito, né, que o espírito cai, né, na real, né, que está desencarnado, que não pode permanecer daquela forma, a vibração se estabiliza, os nossos irmãos espirituais chegam para o socorro e aí termina o nosso papel, né, o papel aí de mediar, né, de fazer com que entenda essa passagem. E aí a gente já não tem mais nada o que fazer, nós encarnados, né? O trabalho agora é com o pessoal da espiritualidade, a gente já sabe, né? Ou vai para um posto de socorro, ou vai para um hospital, ou vai aí direto para uma colônia, tá? Há casos em que o desencarnado volta, mas normalmente o problema é resolvido facilmente no centro espírita. Se a obsediada não tivesse vindo ao centro espírita, o que aconteceria? Indagou Terezinha. O desencarnado acabaria por entender seu estado, ou clamaria por auxílio, ou sairia a vagar. Situações assim normalmente não duram muito, embora provoquem muitos transtornos, respondeu Frederico. O segundo caso era de uma moça, cuja o obsessor era um apaixonado, desprezado na existência anterior e que agora a obsediava. Então, às vezes, gente, coisas, né? Pequenos atos nossos, quando a gente está invigilante, né? Pode gerar aí uma obsessão, até mesmo por a gente não ter culpa, né? Então, nesses casos aí, é que a gente deve trabalhar ainda mais. Porque olha para vocês verem, né? Um espírito que era apaixonado por uma moça, em uma outra existência que não é essa, né? Se sente desprezado. A moça reencarna ele não, ele a encontrou, né? Provavelmente ele está aí sem socorro desde a última existência. Olha quantos anos que não tem isso, né? E agora ele a obsedia simplesmente por ela não ter correspondido um amor em uma outra existência, né? Então olha para vocês verem como que existem espíritos com a limitação tão pequena, né? Que não deixa o outro seguir, acha que é o dom do outro, né? Isso acontece muito, principalmente nesses casos aí de violência doméstica, né? De esses companheiros, né, que matam as esposas, namoradas, sei lá o que é, né, porque entendem que, se você não ficar comigo, você não vai ficar com mais ninguém, né. Então, olha para vocês verem como que uma coisa perdura, né, uma coisa de uma existência vai aí perdurando, né, uma vida inteira, e a gente já se mantendo vigilante é difícil, né? Então você vê um ato, né? Que talvez nem por culpa da menina, né? Ela vem aí sendo obsediada em outra existência. Não queria que ela fosse feliz nem arrumasse namorado. Também não foi difícil de resolver. Incorporado, recebeu orientação, sendo levado a um posto de socorro para se tratar. O terceiro caso, mais difícil, só seria resolvido após um tratamento com passes e com a desobsessão dirigida aos dois. Juntos há tempo estavam tão unidos que não se podia afastá-los sem um preparo. Os dois estavam sendo orientados. O centro espírita é, sem dúvida, um posto de socorro para espíritos encarnados e desencarnados, doentes, um amparo a todos os que sofrem.
Amo de forma especial os centros espíritos ativos no bem e dou graças por ter conhecido quando encarnada o espiritismo. Fomos para o sanatório. Ficamos alojados no posto de socorro, no plano espiritual, junto ao hospital material. Então a gente já sabe, né? Que todo hospital terreno, acima dele existe um hospital espiritual. O posto é muito bonito, simples, confortável, bem moderno e aparelhado. A equipe dos desencarnados de lá auxiliam também os encarnados doentes. Ali ficam 4 dias. Chegamos à noite e fomos descansar. No dia seguinte, cedinho, fomos ao salão e fizemos orações pedindo ao Pai a compreensão para ajudar com sabedoria. Muitos dos internos estavam obsediados. Quando chegam a ponto de ficarem doentes mentais, é porque a obsessão existe há bastante tempo. E obsessão de muito tempo quase sempre danificam o físico. Necessitam os doentes de tratamento para a matéria. Observamos também que muitos dos desencarnados obsessores estavam igualmente perturbados, doentes também. Muitas das obsessões eram por vingança e cobrança. Pusemos-nos a trabalhar. Separamos-nos em grupos de 3 a 5 para ajudar um de cada vez. Quando essas excursões vêm a hospitais e sanatórios, os encarnados que cuidam dos doentes sempre comentam: que paz há por aqui, estes dias estão tranquilos. Ajudaríamos nesses dias os encarnados enfermos, os enfermeiros, os médicos, enfim, todos os que lá trabalham. Meu grupo se aproximou de uma jovem negra, tinha 18 anos. Ao seu lado, uma moça branca desencarnada. As duas, no passado, na encarnação anterior, apaixonaram-se pelo mesmo homem. A desencarnada tinha se suicidado ao se ver desprezada. A jovem negra, na outra encarnação, não foi boa, cometeu muitos erros. Reencarnou com vontade de acertar e é honesta. Apaixonou-se novamente pelo amor do passado. A outra desencarnada não quis e não quer ver os dois juntos. Interferiu de tal forma, obsediando a rival, que ficou perturbada e foi internada no sanatório. O rapaz casou-se com outra. A desencarnada sabe. A jovem encarnada falava o tempo todo em fogão. Ora, ela era um fogão e quando falava isso, a desencarnada ria gargalhando. Ora, falava que ganhou um fogão, que a cama era um fogão. A ideia fixa de fogão era a desencarnada que lhe dava, por ela ter se suicidado colocando fogo de um fogão no corpo. Tentamos conversar com a desencarnada, mas não foi fácil. Ouvia-nos sem entender bem. Estava perturbado. E seu pensamento era só o de separar os dois. Fizemos círculos de oração. Demos passes e no 4º dia acabamos por encaminhá-la a um socorro. Foi levada para uma das enfermarias das que havíamos visitado para doentes mentais na colônia. A encarnada também estava doente, mas com o tratamento certo, logo ficaria boa. Oi, gente, tá vendo? Mais uma vez, a importância do nosso estado vibracional, né? Às vezes, o nosso estado vibracional acarreta e traz para nós coisas absurdas. Um espírito só consegue adentrar e fazer tal confusão mental ou tamanha, digamos assim, tragédia, né, dentro do nosso perispírito, atingindo aí a matéria, quando o nosso estado vibracional permite ou permitiu em alguma ocasião que isso aconteça, porque inimigos nós todos temos, né? Nós sabemos que vamos desencarnar e vamos encontrar o quê? Os nossos amores, mas sabedores também que
Os nossos inimigos estão de prontidão nos aguardando. Porém, quando estamos socorridos e amparados, nós não ficamos à mercê deles. Porque nós vamos para uma dimensão, para um local onde eles não vão conseguir nem nos ver. Porque a vibração vai estar bem diferente da deles, né? Eles vão estar denso e pesado. Quem está socorrido e amparado está mais sutil, mais leve. Então não consegue. A percepção de quem está com a energia pesada, a percepção é muito pouca. Não consegue ver, né, quem está aí, sentir e ver quem está nas zonas superiores. A não ser que eles se mostrem, se deixem ver. Então olha mais uma vez a importância do nosso estado vibracional. E às vezes a gente fala nesse estado vibracional e as pessoas não dão o devido, né, a devida importância, né, a esse estado vibracional. A Ana fala tanto de estado vibracional, né? A Ana fala tanto da importância de estar socorrido e amparado, né? Mas são para que essas coisas não aconteçam, porque nós temos que estar sempre vigilantes. Se nós somos espíritos que estamos ali tentando não deixar que a nossa vibração caia por muito tempo, porque é normal também a vibração da gente cair, né? Às vezes um fato que acontece que nos entristece, né? Às vezes a perda física de algum dos nossos entes que nos entristece em determinado momento, mas nós precisamos recobrar isso. Nós precisamos recobrar para que nós não sejamos porta aberta para os nossos inimigos ou para obsessores que identifiquem com aquela nossa energia. Um espírito de baixa densidade não suporta ficar perto de quem tem uma vibração elevada. Pelo pouco entendimento que tem, aqueles que têm uma vibração elevada, eles perto se sentem mal. Quer ver outro caso que espíritos de baixa dimensão ou detestam, não suportam de jeito nenhum aquelas pessoas que falam o nome de Deus? Porque eles estão ali desacreditados. Eles não têm esse entendimento e essa fé viva que a gente tem. Então, quando uma pessoa começa a fazer preces direcionando a Deus, orando, eles não suportam ficar perto. Então, eles se afastam. Né? Então, olhem para vocês verem, né, a importância aí desse estado vibracional. Vimos uma senhora que ocupava um quarto pago. Era de família de muitas posses. Ao seu lado estava uma negra que a obsediava. A encarnada gostava de se enfeitar. A obsessora também. Estão vendo que as condutas são muito iguais? Por isso a vibração também se encontram, né? As duas pareciam amigas, mas era só aparência. Ao tentarmos conversar com a desencarnada, vimos que ela odiava a outra, mas ao mesmo tempo gostava de viver perto dela. Escutou quieta nossa argumentação. Pensei que fosse naquela hora conosco, mas nos disse cínica: acabaram? Já lhes dei muita atenção, queiram retirar-se. Vocês lembram, gente, que muita gente falou assim comigo uma vez, eu falei para vocês assim, olha, essa questão de notícia, né? O espírito precisa também se sentir à vontade, né? Com o mentor ou com o médium, precisa encontrar ali a afinidade para que venham as notícias. E vocês dizem assim, tem espírito mal educado, né? Tem espírito, olha minha filha, aí. Acabaram? Já lhes dei muita atenção, queiram retirar-se. Na segunda vez que nos dirigimos a ela ouviu-nos já inquieta. Ao ser convidada a vir conosco, gritou batendo o pé no chão. Não e não vou. Por que querem que a larguem? Por que querem que ela fique boa? Sabe o que ela fez? Era sua escrava, sua aia. Ela sempre foi caprichosa e má. E só porque achou que não passei sua roupa direito, me jogou água quente no rosto e no corpo.
Ainda me fez trabalhar toda queimada. A queimadura infeccionou. Passei dias entre a vida e a morte. Sarei e fiquei toda marcada com pele repuxada. Isso ela fez comigo. Fez muitas outras maldades, não só a mim, como também a muitos outros escravos. Por isso, desistam, não vou. Fico com ela até que desencarne. Então, gente, Patrícia escreveu esse livro. Violetas na Janela foi em 94, 92, se não me engano. Esse Viver no Mundo dos Espíritos foi depois, né? Não sei se 1 ou 2 anos depois. Eu vou até olhar a data aqui, para que nós possamos nos certificar melhor. 93. Um ano depois. Então foi 92, Violetas na Janela. 93. Olhem para vocês verem, né? Patrícia contando isso aí. Quantos anos já não haviam se passado isso, né? Que essa escrava deve de ter desencarnado, né? Essa senhora já mais velha, né? E olha quantos anos estava perdurando, né, essa obsessão. Né? Existe obsessão que se perdura aí um século, né? O obsediado desencarna, não tem o socorro e continua sendo obsediado, encontra-se com esse seu inimigo espiritual e continua sendo obsediado, né? Olha para vocês verem, né? Pequenos atos, não que esse seja pequeno, né? Ela fez uma coisa, teve uma conduta muito grave, mas inerente àquela época, né? E se essa escrava tivesse perdoado e seguido, né? Era muito melhor para ela, porque o que acontece? O obsessor também sofre muito. À medida que ele faz o outro sofrer, mas ele também sofre muito. Não se esqueçam que um obsessor está em campo aberto. Campo aberto quer dizer que ele está passível de ser maltratado, judiado, escravizado por tudo enquanto é espírito que está aí na Terra com mais entendimento e mais tempo do que ele na Terra. Então, ao mesmo tempo que ele vai ali e usa, né, de suas faculdades para prejudicar o outro, ele também sofre muito. Tá? Frederica aproximou-se e a olhou fixamente. Fez com que ela visse, recordasse o porquê dessa reação. Na existência anterior, fora um capataz que marcava com ferro quente os escravos. Recordou tranquila. Já recordei isso. Outros como vocês tentaram me levar. Mostram tudo para mim. Fiz e sofri. Mas esta fez mais e tem que sofrer. Fico aqui. Raimundo mostrou-lhe por uma tela portátil a colônia com toda a sua beleza. Olhou curiosa, depois cínica comentou: isso não é para mim. Raimundo nos disse: há muito tempo essa mulher obsedia a outra. A encarnada foi de fato tudo que ela disse. Reencarnou na mesma família. Quando adolescente, o pai se suicidou. E foi ela quem o encontrou enforcado. Perturbou-se e a desencarnada pôde atuar numa obsessão marcada. Então, ou seja, né, o que fez com que essa moça, né, pudesse... Qual que foi aí a fresta que ela encontrou para poder começar, né, com essa obsessão? Essa mulher, né, foi uma dona, né, dessa moça que foi escrava, reencarnou, o pai suicidou, ela que achou o pai, né, enforcado, só que aquela cena a perturbou,
Não deixou com a cabeça boa. Foi aí a porta aberta, a vibração que ela encontrou para poder começar a atuar, né? E perdura, né? E foi perdurando aí. Vamos lá, deixa eu ver onde eu parei aqui. Mas recebi ordem do departamento de pedidos para tentar tudo e separar as duas. Raimundo aproximou-se da desencarnada, olhou-a bem e as manchas com as bolas da queimadura apareceram em seu rosto e braço. Ela começou a gritar. Feiticeiro, isso não, dói muito, não quero lembrar, tire isto. Então o que é que Raimundo encontra aqui? Aquilo que eu acabei de falar para vocês lá na frente. Tô circulando, gente, para deixar pronto, que eu não tinha feito a leitura, né? Ele achou o ponto fraco, né? Eles tentaram outras coisas antes, não conseguiram, mas ele encontra aí, então, o ponto fraco. E na hora que você encontra o ponto fraco, é aí que o espírito, de uma certa forma, né, cai. E aí vem a porta também para que possamos trabalhar. Só se você vier conosco, respondeu Raimundo tranquilo. Não, afastam-nos. Raimundo nos esclareceu. Devo levá-la por livre vontade. Seria fácil levá-la à força, mas a encarnada sentiria muito, podendo até desencarnar. Se ela vier de livre vontade, embora eu esteja forçando para seu próprio bem, a encarnada sentirá, mas não irá ser prejudicada. Então é aquilo, sabe, gente? Às vezes existe casos, né, de obsessão que geralmente está aí se iniciando. E quando há, né, a gente vê uma determinada gravidade querendo avançar e muitas das vezes injustamente, nessas horas o espírito é levado à força, ele tem que sair, principalmente quando é injusto, né? E por que eu falo com vocês que a Umbanda é muito taxada de uma forma muito pejorativa e injustamente? Porque nesses casos, onde é necessário muitas das vezes determinados espíritos serem levados à força, quem ajuda a fazer esse trabalho é o pessoal da Umbanda. Em centro espírita kardecista não consegue fazer esse trabalho. Pode fazer a reunião fechada de desobsessão, de tentar, né, doutrinar. Quem já viu aí, né, Divaldo Franco, né, sabe o filme de Divaldo, né, quando lá naquela reunião fechada, aquela senhorinha consegue, né, com aquela humildade e simplicidade, consegue doutrinar aquele espírito que ali se encontra, né? Mas ali são situações relativamente mais simples. Mas em determinados casos de espíritos maldosos, espíritos que estão ali tentando jogar por terra um determinado indivíduo injustamente, né? É o pessoal da Umbanda que faz esse trabalho, sabe? Eles têm todos os meios lá, que não me cabe né, enumerá-los. Tem os médiums, né? Que já são médiums que trabalham para isso, né? Com os seus mentores também, guias espirituais, né? E são esses guias desses médiums por como que eu diria para vocês? Por permissão divina é que pega esses espíritos e levam à força para que não possa desencadear uma coisa aí
bem maior, bem mais prejudicial, injustamente, e possa mais para frente acarretar determinadas inimizades que não precisariam surgir. Porque se um espírito vem justamente obsediar um outro, o outro venha se prejudicar de tal forma, e esse outro seja um espírito sem entendimento, muito provavelmente que na hora que esse que está sendo obsediado desencarnar, ele vai em cima daquele que foi obsessor e que injustamente fez o que não precisaria de fazer, porque nada lhe deve. Porque existe, viu? Existe. Existe muito espírito maldoso que está aí obsediando quem nada nos deve. Viu? De atrevido mesmo. Raimundo vigiou-a de perto. Ela se contorcia, chorava de dores. Tão ligada estava a encarnada que esta ficou inquieta, passando a mão pelo rosto e braços e começou-se a queixar-se de dores. Por 8 horas a desencarnada aguentou as dores. Pediu socorro aos gritos. Olha aí, né, gente? 8 horas para essa desencarnada, revivendo toda aquela situação que passou em uma encarnação. Demorou-se 8 horas com toda a equipe de Patrícia, né? Ali, mentores ali extremamente habilitados para aquela atividade, né? Se demorou 8 horas para que essa desencarnada, né, pedisse socorro. Raimundo se fez visível a ela. Abraçou-a fraternalmente e tirou dela a queimadura. Filha, disse Raimundo com carinho, venha conosco. Venha para ser feliz. Irá aprender muitas coisas. Irá reencarnar e esquecer. Vou, disse Séria. Vá se despedir da encarnada. Tire dela seus fluidos. A desencarnada aproximou-se da encarnada e a abraçou. Adeus, vou embora. Deixo você sozinha. Se puder, volto para vê-la. Raimunda levou para a colônia. Sumiram as dores da encarnada, mas ela, sem saber por que, começou a chorar sentida. No outro dia, estava triste. Tudo fizemos para alegrá-la. Ela sentia falta da desencarnada. Frederico nos disse: ela não era só obsediada. Tem uma lesão no cérebro que se agravou ao ver o pai morto daquela forma. Agora, sem a obsessão, ela melhorará, mas não irá sarar. Isso é consequência dos muitos erros que cometeu. Vimos viciados encarnados internados para se desintoxicarem, e espíritos junto a eles, como se fossem encarnados a se tratarem. Levamos todos os que pudemos para hospitais da colônia e dos postos de socorro. Os 4 dias foram produtivos. Muito fizemos, muito ajudamos, muito aprendemos. De volta à colônia, estávamos satisfeitos. Ajudar nos faz bem. A aula de conclusão foi bonita. Todos os casos foram comentados. Marcela suspirou ao dizer: como se pratica o perdão sincero? Como não se praticar o perdão sincero? Como o erro acarreta sofrimento? Como nos prejudicamos ao fazer uma ação que necessite de perdão? As perguntas não foram muitas, porque tudo o que vimos ficou bem explicado, mas sempre se tem algo para esclarecer. Glória perguntou: Frederico, uma moça boa pode ser obsediada por um espírito que se julga prejudicado, mas na verdade não foi? O desencarnado pode tentar se aproximar, mas se o outro é bom, olha lá, as vibrações diferem de tal modo que eles não podem, as vibrações se diferem de tal modo que ele não pode atuar. Também, se o encarnado começar a se perturbar, os bons sempre têm auxílio, seja de outros encarnados, seja de desencarnados. E se o encarnado não for tão bom, mas nada fez
de mal ao desencarnado, embora este julgue que fez, pode obsediá-lo? Perguntou de novo Glória. Uma obsessão sem maiores consequências às vezes não é tão prejudicial quanto imagina. Muitas vezes leva as pessoas a procurar ajuda em centros espíritas. Se a pessoa não for tão boa, pode obsediá-la sim, mas o encarnado, sendo inocente, não irá aceitar. Ele tem seu livre-arbítrio. O que faz o espírito obsediar é a aceitação do encarnado por ter com a consciência pesada. A jovem do fogão irá sarar totalmente? Hilda perguntou. Acredito que sim. Muitas vezes, ao afastar o obsessor, logo o corpo físico se recupera, ou pelo menos a doença é controlada. Vimos muitos obsessores perturbados. Que acontecerá a eles? Laís indagou. Chegará o dia em que serão socorridos. Aí serão submetidos a tratamento. Quando curados, vão estudar ou reencarnarão. Mas enquanto estão vagando, ficam a perturbar e perturbados. Não podemos trazer todos os obsessores por quê? Indagou Cida. Seria bom curar todos, socorrer todos. Mas isso traria resultado? Não, continuariam a errar. E para o erro não há reação? Podemos trazer os que conseguimos fazer querer o socorro. Argumentamos com todos. Uns quiseram, outros não. Por isso que quando a gente estende a mão para uma pessoa, né? Se a pessoa não quer ajuda, a gente tem que deixá-la, né? Infelizmente, porque muitas das vezes é com os próprios erros dela, né? Ela vai trombar aqui e ali, vai trombar aqui e ali, até ela ter a percepção que o caminho que ela trilha, né, é um caminho equivocado daquele que ela deveria trilhar. Muitos são vencidos pelo cansaço. Cansa-se de tanto sofrer, de tanto passar por determinada situação, até que se acende uma luz dentro da mente, né, e fala, opa, eu estou no caminho errado. Deixa eu rever meus conceitos, rever os meus atos, né, rever no geral a minha conduta para ver o que está acontecendo. Só forçamos a ex-escrava porque foi pedido pela encarnada. Solicitações que chegaram ao departamento de pedidos foram analisados e concluiu-se que era chegada a hora de separá-las. Que bom se pudéssemos entender a todos. Mas, como dessa vez trouxemos muitos, haverá muitas outras vezes. Aos poucos serão todos a querer socorro. Só que aí haverá outros, mas o sofrimento cansa e os obsessores sofrem também. Meditei muito nesses problemas que atingem muitos como a obsessão e concluí. É falta de seguir os ensinamentos de Jesus. Quem ama o próximo não lhe faz maldades. Quem ama o próximo não persegue. Quem ama vive em harmonia. E assim, né, gente, nós terminamos aí mais um capítulo, capítulo 12. Eu achei que era 5 páginas, não é? Eu me confundi aqui com o pedidos. Mas nós vamos para ele na semana que vem, tá?